Uma boa noite! Estamos no ar com mais um podcast Gotas de Fidelidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento. Todas as segundas-feiras, a partir das 8 da noite, estamos ao vivo aqui no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E também, toda quarta-feira, esse episódio, esse momento, vai estar disponível para vocês em todas as plataformas de streaming de áudio, seja no Spotify, no Amazon Music e outros também que você pode encontrar no nosso perfil. Lá no @fidelidade.dacruz, você encontra todos os meios de encontrar os nossos podcasts, episódios anteriores, esse momento também que você pode estar sempre junto, beleza? Muito bem, eu quero saber quem já está em online. Olha, já está chegando gente aí. Eu vou chegando mais perto aqui, porque eu vou ter que controlar e falar com vocês. Boa noite, Tainã. Isso aí, tamo junto. E quem tiver aí também pode dar uma boa noite, pode falar conosco através dos comentários. Lembrando que hoje também eu estou aqui na Casa de Missão da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, ao vivo com vocês, porque nós estamos iniciando hoje o curso São João Paulo II, que a gente vem anunciando aí já há um bom tempo. Então, quem já está aqui presencial vai estar, né, com o nosso querido Padre Wesley para a formação, e aqueles que adquiriram o nosso ingresso para a versão online, já, dentro de uns 5, 10 minutos, estaremos presentes lá na plataforma para que vocês também possam acompanhar, beleza? E aí, gente, deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Opa, Bruna, boa noite. Chegou junto. Ah, a Mônica também. Ela está presencial e virtual. É isso aí. E eu quero chamar aqui, né, os nossos apresentadores que vão estar com vocês. Hoje eu vou bem rapidinho para que eu possa já me dedicar à nossa atividade presencial, graças a Deus. Deixa eu ver quem já está aqui. Meu querido amigo Danilo, chega junto conosco. E aí, boa noite. Boa noite, meu diretor. Tudo bem? Hoje você está enrolado. Hoje o negócio do celular não tá brincadeira, Não é? não. Ó, pelo menos eu estou aqui na graça de Deus, aqui, na Casa de Missão é o melhor lugar de acolhimento. E, Com oi, certeza. que é isso? A gente está Rapaz, na Beca? e é porque a gente nem combinou. Não é? Deixa eu chamar Tiver, também o nosso querido amigo aqui, Fernando. Chega junto, meu irmão. Boa noite. Tá ouvindo, Fernando? Eu acho que seu áudio tá mudo aí, eu não tô ouvindo, não. microfone, Fernando, microfone. Pô, É, 50 anos, ó, 50 anos disso aqui não aprendeu ainda. eu acho que ele travou. Não, não travou não, ele tá aí mudo mesmo. Meu irmão, você tá sem áudio. Aí, fale. Rapaz, você tem que Aí. entender que eu tô mexendo aqui na Aê! pior tecnologia da face da Terra, que é o celularzinho J5. Mas estamos juntos aí pra fazer o negócio acontecer. Vamos pra cima. Deus Ai, dá a que bom, graça. não. Não, Tainan, o Tainan já tá falando aqui que eu tô bilocando, velho. Não, não estou bilocando. Pelo contrário, a internet nos dá essa possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, graças a Deus. E você pode participar conosco. O curso São João Paulo II, ele, além de ser presencial, a graça de quem vai estar aqui conosco, participando, podendo perguntar, é a mesma forma que você também pode participar, estando aqui conosco por meio do formato online. O webinário é parecido com isso aqui, é parecido com o nosso podcast, só que é dentro de uma plataforma que você tem um login e senha e você pode entrar para poder fazer a sua participação. Né? Claro que tudo isso aqui tem um certo custo e também nos ajuda a custear as atividades, tanto da Escola de Fidelidade como da própria Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Não é isso? Olha só, Felipe também, grande abraço, boa noite. César também, boa noite. Eu vou me despedindo aqui, deixando meus companheiros aí, e
qualquer coisa é só chamar a produção que eu vou estar sempre com o fone de ouvido ligado, viu? Meu diretor, só mandar a informação aqui no ponto aqui que o pai tá on. Sim. Pai tá on. Tá aí. Ele foi o primeiro a entrar hoje. Hoje ele tá aí já de cara aí. Falou! Fala, meu povo, tudo bem? Boa noite. E aí, Nandinho, como é que você tá, meu querido? Hoje eu tô só a carcaça do Batman, mas tamo aí. Firme e forte. Não, mas é isso aí. Segunda-feira mesmo é onde o povo de Deus é provado. Né? Segunda-feira é onde o povo de Deus é provado, porque o final de semana a gente já vem na. Eu tenho certeza, Danilão, que Jesus vai voltar numa segunda-feira, mano. Vai voltar numa segunda-feira. Pra ver quem vai estar, ligado. Não pode estar vacilando. Cara, porque assim, a gente, final de semana, assim, pelo menos. Que a gente sai em missão, a gente vai pregar. Então, final de semana, normalmente, para uma boa parte onde vai descansar, a gente pode dizer que a gente descansa no Senhor, né? A alma está descansada, o espírito está descansado, mas a lata, meu irmão, a lata, ela cansa. Pessoal, já vi que o Tainan está online, o pai está on, literalmente o pai está on. Felipe já entrou, César, meu irmão, eu vou ter que fazer um dia para a gente gravar o podcast junto e você tocando, que você é meu maestro. Pessoal, então, cara, antes da gente começar, né, e a gente chamar o nosso convidado, queria dar alguns recadinhos para vocês, tá? Esse mês é o mês de aniversário da Comunidade Fidelidade da Cruz. Estamos nesse ano fazendo 12 anos de fundação. Gente, é muito tempo. É uma comunidade. Fazemos parte das novas comunidades, mas é muito tempo de caminhada. 12 anos não são 12 dias, não são 12 semanas, não são 12 meses. É muito tempo. E só nós sabemos o que esse carisma já passou para se sustentar até aqui. Somente a graça de Deus. Então, pessoal, durante esse mês, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe nosso Instagram. Se você estava acompanhando a gente naquele Instagram antigo, daqui a pouco meu diretor vai colocar aqui o nosso novo Instagram, tá? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, o nosso novo Instagram para você estar acompanhando todas as nossas atividades da nossa casa, tá bom? Então, lembrando que agora no início do mês que vem, em dezembro, dia 4 de dezembro, especialmente o Jardim da Juventude, né, que também é responsável aqui pelo podcast, nós estaremos fazendo a nossa noite de louvor. Gente, já tem uma história, já tem todo um motivo por trás de tudo isso, né? Já tem uma característica muito forte este evento. E você é nosso convidado. Dia 4 de dezembro, às 18 horas, né? Tem a graça de estar pregando junto com o nosso fundador. Então, vai ser uma noite maravilhosa. Então, fica aqui o convite para vocês. Pessoal, e lembrando, né, que devido à pandemia, às restrições e tudo mais, nós teremos apenas 200 ingressos. Nós, Danilo, só 200? Só 200. Ah, mas eu acho que 200 é muito. Não é. Né? Lembrando que os eventos passados, as noites de louvores, as últimas vezes, as edições que nós tivemos, a gente teve aí 300, 350, 400 pessoas. Então a gente sabe que é muito rápido. Então, se você tiver curiosidade, chama lá no direct, chama lá no WhatsApp da comunidade para você adquirir o seu ingresso o quanto antes, tá bom? E lembrando que toda quinta-feira nós temos grupo de oração, né, de forma presencial lá na nossa casa de missão, lá na nossa casa, lá na comunidade, onde o meu diretor se encontra neste momento. Queria ter essa graça de estar lá também, né? Mas é isso aí. Então, toda quinta-feira, grupo de oração. Meu diretor já me mandou aqui no ponto aqui pedindo para avisar também da Santa Missa. Pessoal, todos os dias nós temos missa na comunidade, 12h15. Então, você que talvez trabalhe ali pertinho da comunidade, ou talvez você que ainda não esteja trabalhando, somente estudando, 12h15 a gente tem Santa Missa com o Padre Wesley, tá? Então, você também é nosso convidado, beleza? Pessoal, a gente está aqui só aguardando aqui as últimas instruções aqui do nosso convidado,
Gente, que alegria ter um padre conosco como. Que alegria ter um padre conosco como convidado. Então, eu fico imensamente feliz de estar apresentando. E Som, e, vou até pedir. Abílio, vou pedir para você Um, desligar o dois, som. microfone aí que tá saindo tudo aqui para mim, tá? Se não chegar, eu vou botar em outro lugar aqui. Mas é pra chegar. Vamos lá. Pessoal, é porque o Abílio, hoje ele tá numa missão muito louca. Ele tá fazendo tanta transmissão aqui quanto a transmissão do curso, praticamente tudo ao mesmo tempo. E aí o áudio do lá da casa de missão tá saindo aqui para mim, tá, Abílio? Pessoal, então, gente, queria que vocês pudessem colocar aqui, né, nos comentários, e aí subindo nos comentários, pessoas que vocês gostariam que viesse, né, que fossem nossos convidados aqui pro podcast, tá bom? Pessoal, também lembrando que vou sugerir aí, viu, meu diretor? Vou sugerir para que a gente tenha aí um parte 2, tá? Um parte 2 da Paz e Bem aí, né? Na última vez eu ainda não estava tão habituado aqui com todo esse esquema de podcast, que há uma estrutura muito legal, né? Onde nosso diretor implementou, e aí agora a gente quer fazer aí a parte 2 da Paz e Bem. Pessoal, então é isso. Estamos aqui só aguardando o nosso convidado. O Fernando me abandonou. Acho que o J5 dele não aguentou a pressão. E sua bênção, Padre Paulo. Deus abençoe. Tudo bem Estão com o escutando senhor? bem? Tranquilo. Tá bom? Tá bom a imagem? Tá bom o áudio? Tá tudo ok, né, a Bíblia aí para vocês também, né? Tudo certinho? Tudo certinho, padre. Padre, sua bênção. Vou deixar agora o senhor se apresentar para a gente poder iniciar. E o Fernando teve alguns problemas técnicos. O Fernando que entrou em contato com o Padre Paulo, fez o convite, nós ficamos imensamente felizes do senhor ter aceitado a participar do programa do dia de hoje, né? Dou meus agradecimentos também em nome do nosso fundador. E fica agora para o senhor se apresentar, de qual paróquia o senhor hoje tá atuando, quantos anos de padre, a apresentação que o senhor se mais à vontade a fazer. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Padre Paulo Rogério, como foi dito. Eu tenho 5 anos de padre, fiz esse ano 5 anos de padre. E já trabalhei no Santuário do Menino Jesus, em Braslândia, na Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa, na Asa Norte, na São Pedro de Alcântara, no Lago Sul, isso tudo como vigário. E atualmente sou pároco da paróquia Nossa Senhora da Paz, que fica aí na expansão do Setoró, Ceilândia Norte. Na arquidiocese eu sou responsável pelo setor universitário, né, que desenvolve a pastoral universitária, acompanhando um pouco, né, assistindo espiritualmente os católicos nas universidades, e colaboro com o Tribunal Eclesiástico como juiz auditor. Bom, é isso. Já aproveitando o gancho da apresentação, como o senhor tem visto essa questão, porque é uma pastoral, confesso que eu não a conhecia, essa pastoral é chamada de pastoral universitária, é isso? A pastoral universitária é um dos trabalhos que o setor universitário desenvolve, né? O setor universitário ele é uma espécie de departamento do setor catequese, educação e cultura da Arquidiocese de Brasília. Então, você pensa que a paróquia ela tem seus diversos grupos, né? De
pastoral, os movimentos, diversos grupos aí voltados para a evangelização da comunidade paroquial. A arquidiocese também tem, né, alguns grupos voltados para a evangelização de toda a arquidiocese. Então, o nosso trabalho extrapola o território da paróquia, né, não temos uma paróquia, nossa paróquia, por assim dizer, é a arquidiocese. E o setor universitário está aí responsável pela evangelização de toda a comunidade acadêmica de nível superior de Brasília, né? Isso quer dizer o quê? Professores, estudantes, funcionários, tanto das instituições públicas quanto das privadas, né? Está aí, todo mundo aí está sob a nossa responsabilidade, né? E, nesse sentido, a pastoral universitária é o trabalho que o setor universitário desenvolve junto especificamente aos católicos. Isso porque nós temos a pretensão, né? Existe o projeto, não conseguimos ainda executar, de estarmos também próximos, né, dos cristãos de outras confissões, trabalhando a questão ecumênica, e também junto aos agnósticos e aos ateus, né, trabalhando o diálogo respeitoso, né, sobre essa questão, a questão religiosa. Também junto aos de outras religiões, né, no diálogo interreligioso. Enfim. E como é que tem sido a receptividade, tanto dos alunos quanto dos professores, mas também como é que tem sido... eu não sei como é que eu posso colocar essa nomenclatura, mas já foi colocado para nós como sociedade um padrão, ou um perfil de uma personalidade de pessoas que fazem universidade, principalmente pública, que eles têm um viés meio... a gente escuta muito pregadores falando, a gente escuta muitos padres falando que o pessoal entra na universidade, entra na UNB, esquece de Deus, esquece dos valores, esquece dos princípios, e isso é uma realidade. Vocês, como a Igreja Católica, estão mais próximos, tanto da rede pública quanto da rede privada. Podemos dizer que isso é uma realidade, se sim ou não, e como tem sido a receptividade dos católicos dentro deste meio? Olha, apesar da universidade ser uma instituição criada pela Igreja Católica, né, a verdade é que, atualmente, o ambiente universitário ele é completamente indiferente à questão religiosa. E aqui eu não estou falando só, né, da Igreja Católica, mas de qualquer outra igreja. Então, sim, existe uma perseguição nem um pouco velada por parte de alguns, mas na sua imensa maioria, né, os professores, os responsáveis pelas universidades, eles são indiferentes à questão religiosa e até facilitam bastante a nossa presença, né, nas instituições deles. Eu, particularmente, nunca tive nenhum problema, né, com relação a isso. Eu atuo na UNB e também no CEUB, né, tenho livre acesso, entro, saio. Claro que a gente tem de respeitar a dinâmica própria de cada instituição, né? Mas me encontro com os católicos, né? Celebramos a Santa Missa, atendo confissões, estou à disposição para direção espiritual, aconselhamento pastoral, pelo tempo que for necessário, que for possível para eles. E, sinceramente, nunca passei por nenhuma dificuldade com relação a algum tipo de, talvez, manifestação mais agressiva, né, contra a igreja. No geral, quando não são indiferentes, né, são muito respeitosos. Mas é claro que eu estou falando aqui da minha experiência, né?
Eu não sei como que é a experiência dos outros que estão envolvidos aí na evangelização das universidades, porque, na verdade, existem diversos grupos na arquidiocese que se dedicam a isso, né? Que tem projetos nesse sentido. Eu respondi sua pergunta? Respondeu. Assim, é muito legal porque, assim, eu particularmente não sabia desse projeto para universidades. Me formei já tem um pouco de tempo. Lembro que no ano em que no semestre em que eu cursava, tinha algumas pessoas que, por iniciativa própria, se reuniam na hora do intervalo para fazer um momento de oração, alguma coisa, que acaba se tornando algo bem atípico, né? Mas eram iniciativas próprias mesmo de alguns alunos. A gente nunca teve a presença até mesmo de nenhuma outra denominação, né? Então, não tinha nem padres, nem pastores, nada. Era alguns grupos que se reuniam por si. Mas muito interessante esse movimento. A Paróquia Nossa Senhora da Paz é bem próximo aqui de casa. Eu iniciei a minha caminhada dentro da igreja da Paróquia São José Operário, que era a capela da Nossa Senhora da Paz, né? Uhum. Acredito que talvez eu já tenha até participado de alguma Santa Missa com o Senhor, mas não foram poucas vezes que eu fui lá. Tem quanto tempo que o senhor está aqui, né, na Paz? Vou fazer 3 anos. Acho que nesses 3 anos, se eu fui umas 2, 3 vezes, lá foi muito. Vou tentar participar mais lá. Agora, eu me lembrei de uma questão na sua pergunta muito interessante sobre o ambiente universitário, né? Ser hostil aos cristãos, né? Eu acho que era algo mais ou menos assim. Olha, eu vivo escutando algo do tipo. Qual é o seu nome? Danilo. Danilo, eu vivo escutando coisa do tipo, né? Que a universidade ela faz os jovens católicos perderem, né, a fé. Olha, eu estou lá trabalhando, né, nesse ambiente, vou fazer 5 anos, né? Praticamente desde que eu me ordenei padre, que eu estou trabalhando na evangelização das universidades, que, como eu disse, né, são tanto de tipo público quanto de tipo privado. E eu posso dizer uma coisa: a universidade oferece de tudo, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, mas só se perde na universidade aqueles que não têm uma cabeça boa. Isso eu falo com tranquilidade, né? Claro que por cabeça boa a gente pode pensar, né, numa formação religiosa consistente, né, numa prática religiosa coerente. Ok, tá bem. Mas eu penso que o grande diferencial mesmo seja aquilo que o coração quer de verdade, né? Tem pessoas com uma excelente formação religiosa e aparentemente, né, uma prática religiosa muito coerente, que também se perdem na universidade. Não são só aquelas pessoas, né, vítimas fáceis, ok? Porque não tiveram formação religiosa e nem eram coerentes com o pouco no que acreditavam, né? Cuidado. Na verdade, o determinante mesmo, como eu disse, é o que o coração de cada um quer de verdade, porque existe sim a influência do ambiente, né? Um dos 3 inimigos bíblicos da nossa salvação é mesmo o mundo, né? O contexto no qual nós estamos inseridos. Existe sim a influência para o mal do ambiente, do contexto no qual nós estamos inseridos. E uns, né, nesse sentido, têm uma influência para o mal maior do que outros.
é claro. Mas também existe uma coisinha chamada responsabilidade pessoal. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Dito isso, hoje em dia, eu, sinceramente, não demonizo mais a universidade, né? Como no passado demonizava. E é essa mesmo a palavra, né? A gente pensa que a universidade é a besta do Apocalipse. Olha, sinceramente, tem de tudo lá, como eu disse, né? Agora ninguém é obrigado a nada. Você faça as suas escolhas, né? É, Certo. é porque, assim, a gente escuta tanto, pelo menos eu falo de mim, né? A gente escuta tanto as pessoas falarem, ah, entra na faculdade, já vem com esse pensamento marxista, entra na faculdade, já se junta com os amigos viciados, entra na faculdade, e ouvindo essa fala do Senhor, às vezes ele nos quebra um pouco também no meio, da gente também entender que o meio não pode, como o senhor disse, né? A gente a todo momento a gente está sendo pressionado pelo mundo, né? A gente luta contra contra a correnteza a todo tempo. Mas é como isso aí quebra dentro, falo eu como pessoa, isso aí quebra em nós algo que já tinha sido meio que instalado como Um a pessoa paradigma. a pessoa ela pode receber essa influência dentro da faculdade, como ela pode receber dentro do seu emprego. Então, quer dizer, a pessoa não vai trabalhar então em empresa. Porque tanto na faculdade quanto numa empresa ela vai receber as mesmas coisas, coisas boas, coisas ruins. Pessoas com caráter, pessoas sem caráter, pessoas que são de Deus, pessoas cristãs, pessoas que não são. Então, particularmente foi interessante escutar esse viés. Então, Eu assim, sinceramente vejo que muitos usam essa desculpa para não ter que encarar o fato de que, na verdade, fizeram o que queriam, né? De coração. Até tem um ditado que diz assim que desculpa de aleijado é muleta, né? Então, você é livre para fazer as suas escolhas, né? E arque com as consequências delas, né? Se não tem coragem o suficiente de se assumir nesse sentido, né? Para os outros, ao menos seja sincero consigo mesmo. É o que eu penso hoje, né? Do acompanhamento que eu tenho junto aos universitários. pois é, padre, primeiramente eu quero agradecer a sua presença, fiquei muito feliz de ter aceitado estar aqui com a gente. Peço desculpa, minha internet aqui está oscilando muito, então pode estar travando um pouquinho, chegando atrasado o meu áudio, mas pegando já alguns ganchos do que vocês falaram, eu particularmente tenho um certo, não preconceito, né, mas é porque, como o Danilo estava falando, a gente conhece muitas pessoas que têm contato, né, com as universidades e tudo mais. Então, assim, o senhor falou que não teve nenhum problema até hoje estando lá dentro, mas a gente vai acabar entrando no campo do achismo. Será que é porque o senhor tem influência por ser padre, as pessoas já olham que é padre e falam, não, não vou argumentar, não vou questionar. Porque assim, se entrar um jovem, o senhor é um padre jovem, mas se entrar um jovem na universidade ali, com seus 17, 18, 19 anos, professando a sua fé, ele vai ser automaticamente ridicularizado por uns, por outros, por professores. Então, assim, falando diretamente para esse público, o que o senhor poderia falar para esses jovens? Para eles perseverarem, procurarem um grupinho? Olha, O que sabe seria qual é o verdadeiro problema? para eles? Ó, Fernando, sabe qual é Isso. o grande problema? É porque o católico, o jovem católico, hoje em dia, ele não sabe ficar quieto no seu canto. O que eu quero dizer com isso? Né? Parece que todo mundo quer vestir uma armadura dos templários e sair por aí, entendeu? Para reconquistar Jerusalém. Vamos reconquistar o NB. Eu admiro, né,
esse entusiasmo todo, né? Mas existe uma linha tênue, né, entre ser piedoso, devoto, coerente. Isso é chato. O que acontece muitas vezes é que esses jovens católicos que são perseguidos, né, são chatos. Né? A verdade é essa, é um povo chato, né, que quer enfiar a goela abaixo dos outros, né, valores morais, princípios éticos, objetivos de vida, nos quais esses outros não estão interessados. E aí a gente entra num aspecto muito interessante, volta e meia, desvalorizado no segmento de Jesus, né? Que é viver o evangelho, né? E não pregar o evangelho. A nossa primeira responsabilidade no segmento de Jesus é viver o evangelho. O São Pedro, na sua famosa carta, né, onde tem aquela passagem na qual ele diz que temos de estar sempre prontos para dar os motivos da nossa fé, ele continua o raciocínio, a frase não termina aí, dizendo, a quem pedir. Eu fico impressionado que as pessoas, mesmo dentro da Igreja Católica, né, criticando tanto os protestantes por pegarem versículos isolados e focarem neles aí, né, sem reparar no contexto, cometam esse mesmo erro com relação a este ensinamento de São Pedro. A oportunidade para explicarmos os bons motivos que temos, né, para agir como agimos, né, viver como vivemos, né, é dado pelo testemunho do nosso comportamento, pelo testemunho do nosso posicionamento. Então, muitos desses jovens, e claro, eu não estou aqui desmerecendo o esforço que estão fazendo, fazem esse trabalho de evangelização de um jeito equivocado, meio atrapalhado, né? Olha, meu querido jovem que está me escutando agora nesse momento e que está na universidade, né? Viva a sua fé. Não saia caçando briga com ninguém. Viva a sua fé. E dialogue com os outros. Converse na medida em que eles quiserem conversar. O diálogo é uma via de mão dupla. As pessoas têm de estar dispostas a conversar. Então, se você percebe no outro, né, nenhuma abertura, né, para o diálogo, só uma intenção evidente de te ridicularizar, então tem um pouco de amor próprio. E se poupe de passar por uma situação desgastante como essa. Você está se expondo sem nenhuma necessidade. Então, temos que trabalhar com inteligência essa vontade de sermos, né, evangelizadores, né? E, sobretudo, né, focando em viver o Evangelho. Né? Focando em viver o Evangelho. Respondi a tua pergunta? Respondeu, é porque tá dando delay aqui, aí quando pensa que não, o senhor tá terminando de falar, o áudio já acabou e eu não sei quando começa. Mas eu achei isso muito bacana porque nos mostra como o senhor foi auxiliar no trabalho do tribunal. A pergunta do Tainan. Daqui a pouco eu faço a pergunta, se o senhor já quiser responder o Tainan aqui, pode ficar à vontade.
O trabalho do tribunal, o que eu costumo falar que o tribunal é um buraco negro, tá certo? Se você se aproxima muito dele, ele te absorve. E foi mais ou menos isso o que aconteceu comigo, né? Me aproximei muito do tribunal eclesiástico e ele me absorveu. As demandas são grandes e também no tribunal a gente percebe a realidade daquela constatação do Senhor Jesus, né? A messe é grande, os operários são poucos. Eu comecei ajudando a fazer a síntese dos processos de nulidade matrimonial, uma espécie de resumo de todo o processo, né, em cima do qual os juízes teriam uma ideia geral do que estava acontecendo e depois poderiam pesquisar para formular melhor o seu raciocínio, né, sobre o caso. E gradualmente passei, né, a atuar como juiz auditor, acolhendo as pessoas que estão querendo dar entrada no processo de nulidade matrimonial. Trabalhei nisso aí muito tempo, né? Recentemente me mudaram, né, de sessão, né? O trabalho agora é outro. Por conta disso, é que inclusive estou fazendo o mestrado em Direito Canônico, né? Bacana. Tá Padre, gostando? nosso fundador complementou a pergunta, ele perguntou assim, qual a maior dificuldade nessa atuação pastoral? Qual? Tainan, Como na Tainan, qual? Do universidade? tribunal ou das universidades? Eu também fiquei me perguntando. Enquanto ele manda e complementa a pergunta, eu tinha uma pergunta para fazer para o senhor, já puxando o gancho da última resposta, que é com relação a os processos de nulidade, né? A gente vê que as pessoas da igreja elas têm pouco conhecimento sobre isso. Também não sei se seria tão interessante se aprofundar muito nisso, né? Principalmente aqueles que desejaram viver do matrimônio, né? E também eu vejo que se tornou um pouco de casais jovens se casando, as pessoas talvez tenham uma ilusão e um achismo de achar que casei e não der certo, eu vou entrar com o processo de nulidade. E aí meio que talvez isso que a igreja traz para mostrar que aquele casamento não existiu, que ele é nulo, algumas pessoas acabam usando como um amparo caso não dê certo. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é o seguinte: hoje, um caso passível de nulidade, ele leva mais ou menos quanto tempo? É uma pergunta difícil de responder, né? Isso vai variar de tribunal para tribunal, né? Dependendo da demanda que recebe e dos funcionários que tem. Aqui em Brasília, nós temos uma média de uns 5 anos. 5 anos. Uns 5 anos. Pelo que a igreja determina, deveria ser 2 anos para a primeira instância e 1 ano para a segunda instância. Se eu não me engano, é isso. Mas, na prática, eu não conheço nenhum tribunal que consiga cumprir com essa determinação. Como eu disse, com esse prazo, né? Com esse prazo, por conta do trabalho, e porque é um trabalho demorado, não tem como ser diferente, né? E fora a nossa parte, que é demorada, as pessoas também... Bom, a vida das pessoas é dinâmica, né? E muitas coisas acontecem que atrasam, né, o nosso lado. Eu digo, acontecem com as pessoas envolvidas em todo o processo. Então, é difícil responder isso, com certeza, mas a média é 5 anos aqui em Brasília. Entendi. Pegando essa questão aqui de Brasília mesmo,
O senhor tem mais ou menos uma média por ano, quantos casais dão entrada com o processo de nulidade? Não tenho essa média, não. Eu sei que Que por são mês, muitos. São muitos. muitos. Quando eu trabalhava na seção de nulidade matrimonial por mês, eu, numa sentada, eu atendia 4 casais. Não, 6. 6 casais. Casais não, né? 6 pessoas interessadas em dar entrada no processo de nulidade matrimonial. Mas você veja que eu não sou o único juiz auditor do tribunal. Hoje são quantos, padre? Acho que são mais de 10, se eu não me engano. Então, se Pra- cada um dos juízes auditores, né, atende 6 pessoas São 60 casais no mês. por mês, né? No ano 60, daria aí 700 e pouquinho, 720. É muito. Então, para a gente ver, né, que, como já ligando um assunto no outro, né, o problema mesmo é os católicos, né, nem tanto o meio, né, porque tem uma má formação religiosa, que nem o senhor falou, e aí a gente já pensa, né, o Papa agora instituiu o ministério do catequista, né, a questão também do achismo, né. Hoje, será que aqui em Brasília teria catequistas bons o suficiente para dar essa boa formação e para receber esse ministério? E como é que seria? O senhor saberia mais ou menos nos dizer como é que funcionaria? Porque uma hora ou outra o bispo vai dar o seu parecer, né? Porque é na pastoral da catequese que a gente vai formar os possíveis futuros cristãos que vão estar nas universidades, vão estar se casando, vão estar fazendo esse papel de ser cristão no mundo, né? eu sinceramente não sou a pessoa mais indicada para te responder essa pergunta, o Fernando. Nós temos na arquidiocese um padre responsável, né, pela catequese. Ele poderia te dizer melhor. Eu não quero aqui entrar, né, nos Nesse mérito, méritos né? acerca do trabalho de outro. O que eu posso te dizer com relação à minha experiência, né, pelos locais pelos quais eu já passei, desde a época de seminarista, é que os nossos catequistas estão, e eu estou falando da minha experiência, Sim, sim, justo. estão abandonados à própria sorte. No sentido de que quem hoje quer ser catequista, né, tem que correr atrás, dar seus pulos, como se diz, né, para se formar. Porque, caso contrário, eu não conheço, né, uma formação das que cheguei a conhecer que eu poderia dizer que ela, não digo ótima, mas que foi boa. Existe realmente muita deficiência na formação dos nossos catequistas. Eu não sei com relação como é que é? Parece que tem a escola de catequista, alguma coisa assim. Escola catequética. Isso, eu não sei com relação a isso, né? Porque eu até atuei na escola catequética por um tempo. Eu tinha uma matéria lá que eu dava aula, mas eu não conheço todo a grade curricular. Deve ser algo muito bom, né? Com certeza. Mas, ao menos nas paróquias, existe muito amadorismo, não tem como ser diferente, né? A nossa comunidade não é feita de pessoas formadas em teologia. E também os nossos padres estão sobrecarregados, né? Eu estava brincando com um padre amigo meu um dia desse, né? Que a gente parece aposentado quando se encontra, né? A gente fica disputando para saber quem tem mais doença. Então, a gente até identifica algumas situações, mas não dá conta de tudo, né? É o que eu posso falar, né?
Com relação ainda àquela questão que o Walter está vindo aí à tona, né, sobre o ambiente, o contexto, é interessante lembrar da oração sacerdotal, né, de Jesus, lá no Evangelho de São João, né, na qual ele diz assim, rezando ao Pai, pedindo por nós, né, Pai, eu não peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. Então, o contexto ele vai ser sempre desfavorável para a vivência do Evangelho. Mas quem se apegar com Jesus vai ser libertado do mal, vai ser poupado da contaminação com ele, né? Por mais agressivo que o contexto seja a vivência do Evangelho. Então, de fato, o problema nunca foi o contexto. A igreja sempre enfrentou o contexto de cabeça erguida e peito aberto, porque não confia nas suas próprias forças, mas no seu Senhor, que é mais forte do que ela. O problema nunca foi o contexto. Ainda hoje existem contextos muito desfavoráveis à vivência do Evangelho, né? Explicitamente agressivos, violentos, né? De risco de vida, e a igreja está lá, está presente, e fazendo o seu papel. O problema é sim de formação, né? Mas formação moral, especificamente moral. O que existe hoje em dia não é tanto católico ignorante, é católico mau caráter. E é exatamente isso, assim, você ia falando, a parte da pergunta do Fernando, o Fernando está com um problema de conexão, teve que acabar saindo, mas é justamente isso, eu fui catequista por um pouco mais de 12 anos, e a gente vê, existe uma deficiência, talvez, na escola catequética, porque talvez exista uma necessidade da paróquia de catequistas, existe uma necessidade, ninguém mais quer se comprometer, ninguém mais quer servir, ninguém mais quer ter um compromisso. Então a gente vai nas paróquias, a gente vê o padre nos avisos meio que praticamente se humilhando para que pessoas sejam catequistas na paróquia. É quase um absurdo isso. Gente, pelo amor de Deus, se não tiver catequista, a catequese vai acabar. E aí o povo, tipo assim, sabe? Então, quando consegue pessoas disponíveis, então assim, aí ainda é mais complicado, porque aqueles que ainda se tornam disponíveis, às vezes não vai ter uma formação, não vai ter uma bagagem, a escola catequética, ela não é tipo assim, convidei a pessoa hoje, eu já consigo te ingressar na escola catequética, não. Ela acontece, pelo menos na minha época, né? Era uma vez por ano, em tal data, à noite, se disponível para ir. Mas, assim, no mesmo ponto que eu vejo que há uma deficiência da escola, dessa formação, existe uma deficiência muito maior daquele que se disponibilizou a ser catequista e não quis se formar. Ele esperou pela paróquia, ele esperou pelo padre, ele não falou assim, cara, eu vou me formar, eu vou estudar, eu vou pegar o catecismo e eu vou ler, eu não vou dar o encontro somente lendo a apostila, não vou pegar a apostila e ler, e cada um lê um pedaço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, até domingo que vem. É por isso que é o meu pensamento, é por isso que numa turma de 200 adolescentes, 3 se engajam na paróquia, o resto vai tudo embora, ninguém mais sabe onde está. Talvez seja por esse negócio mais repetitivo de ler, mas acho principalmente que essa fala que o senhor disse, né? Você jovem que está nos escutando, você que talvez algum dia quis ser catequista, ou você que já é exatamente isso. Acho que o catequista precisa muito mais de conversão do que de formação. Eu queria muito ter escutado isso quando eu era catequista. Precisa muito mais de conversão do que de formação. Muito mais uma. Aí a gente já volta lá para aquele começo, né? Além de ter que empurrar de goela abaixo o evangelho, é muito mais fácil e evangelizador viver o evangelho do que somente ler ele para que os alunos escutem. Gostei muito assim disso que o senhor disse. Espero que consiga converter os catequistas e aqueles que estão à beira de se jogar
nisso que sejam empurrados de vez, né? Certo. Como eu falei, né, desde o meu ponto de vista, a maior deficiência dos católicos, eu não digo assim hoje em dia, né? Acho que sempre foi isso mesmo. É a deficiência de formação de caráter. Porque quando a pessoa não tem claro que, por mais que não seja vantajoso ser bom, é sempre digno e honrado, então ela pode ter todo o conhecimento do mundo, que ela não vai conseguir ser coerente com isso, ela não vai haver liga entre o que ela conhece e o que ela vive. E para mim esse é o principal problema, né? É a deficiência de formação de caráter. Agora, o Tainan perguntou aí se é possível que um leigo atue no tribunal eclesiástico. É possível, sim. Se você tem uma formação, mesmo em direito civil, com uma especialização em direito matrimonial, você pode atuar no tribunal perfeitamente. Agora, só a especialização em direito matrimonial já é suficiente, né, para você atuar. Eu falei formação em direito civil porque é como se fosse as duas faces, né, de uma mesma moeda, né, facilita muito o trabalho em alguns aspectos, né. Legal. A gente falou, né? Só recapitulando, talvez você que entrou no meio do nosso podcast, nós falamos no início sobre o serviço que o padre tem feito, né? Nas universidades, tanto privadas quanto pública. Nós falamos um pouco sobre nulidade matrimonial, também por isso da pergunta do nosso fundador. Nós falamos também um pouco agora sobre catequese, né? Sobre formações de catequistas, né? Eu não sei se não sei se na paróquia do Senhor também tem sido assim, Padre Paulo, se os crismandos depois que recebem o Espírito Santo vão embora. Não sei se tem sido Olha, assim. a Igreja Católica, ela é muito grande, né? E existem diferentes maneiras de se fazer as coisas. Os católicos orientais, por exemplo, numa única celebração, administram batismo, crisma e Eucaristia. Isso mesmo para as crianças. É porque eles entendem que isso manifesta, de um modo melhor, a ação salvífica de toda a Santíssima Trindade, né? A ação salvadora de toda a Santíssima Trindade, no homem e na mulher. Nós, aqui no Ocidente, acostumamos a exigir dos batizados para receberem os outros sacramentos da iniciação cristã, tendo a catequese, que o Papa João Paulo II define como uma educação da fé, ou seja, um verdadeiro processo de ensino e aprendizagem, né, da doutrina da fé. O Papa Bento XVI, quando ele promulgou o Ano da Fé, ele fez isso por meio daquele documento Porta Fidei, a Porta da Fé, no qual ele diz uma coisa interessantíssima. Ele fala assim: a fé salva, mas a fé da igreja, não a versão que possivelmente possamos fazer dela. E é esse o problema da formação dos catequistas, né? Na maioria das vezes,
eles, quando quer tenham formação doutrinária, quer não tenham formação doutrinária, se acham muito no direito de ensinar o que acham, a versão deles da fé, né? E não a doutrina da igreja. E é isso que faz, né, para além, claro, da responsabilidade pessoal do catequizando, que ele chegue aos sacramentos, né, tão despreparado, né? Porque a nossa versão da fé não tem consistência nenhuma. A nossa versão da fé não toca os corações das pessoas. A nossa versão da fé não estimula ninguém à conversão. A E ela, fé e da ela, e igreja, ela, e ela, e ela muda, né? A nossa é versão da fé, ela muda. justo, mas a fé da igreja não. A fé da igreja tem consistência, a fé da igreja toca os corações, a fé da igreja estimula a conversão, a fé da igreja salva, né? Agora, a nossa versão da fé, não. Eu, sinceramente, desde que cheguei aqui, criei o curso de formação de catequistas, né? E eu pessoalmente dei vários dos encontros, né, de formação para os novos catequistas. Porque eu quis garantir que eles entendessem isso, né? Eles não estão no direito deles de agirem no próprio nome, eles estão representando outra pessoa, estão se inserindo num trabalho de outra pessoa, que é o do padre. O padre é o primeiro catequista na paróquia, né? Guiçá é o único verdadeiro catequista da paróquia, né? Os outros catequistas são os seus representantes. E um representante, ele não fala o que dá na telha, né? Ele fala o que é mandado falar. Ele faz o que é mandado fazer. E, nesse sentido, quem manda na gente, né, é a suprema autoridade da igreja. Né? Não é o padre que decide os conteúdos da fé, né? É quem definiu a doutrina da fé. Não. Está lá no Catecismo da Igreja Católica. É aquilo ali. Né? Nada mais e nada menos. É a tradição, é o magistério. Dito tudo isso, eu percebo na paróquia, né, que muitos chegam ao sacramento sem a mínima noção das coisas. Eu, sinceramente, não sei o que pensar com relação a isso. Porque, como eu disse, eu tomei providências, né, para preparar os catequistas da melhor forma possível. Se ainda assim isso está acontecendo, então, o que pensar com relação a isso? Né? Que talvez seria melhor deixar esse passo para mais tarde, né? Por exemplo, com 18 anos, a psicologia fala que com 18 anos a pessoa está com a cabeça mais bem formada, né? Será que seria a hora certa de ela mesma correr atrás, né, de dar esse passo na fé? Ou não? É melhor deixar as coisas como estão, porque em todo caso é sempre bom receber a graça de Deus. Olha, eu não sei o que pensar, sinceramente, até porque a graça de Deus é um compromisso, né? Não é macumba, não é bruxaria, não é passe de mágica, não funciona automaticamente. Funciona na medida, nos é dada, com certeza, mas ela funciona, por assim dizer, falando grosseiramente, na medida em que colaboramos com ela, né? Fazemos a nossa parte. Mas, como eu disse, eu não sei o que pensar. Entendi. Padre, estamos quase chegando ao final do nosso podcast. E nós temos um quadro que já é finalizando, onde eu faço algumas perguntas, mas são perguntas ou com uma palavra ou com uma frase, e a mesma deve ser respondida com uma palavra ou com uma frase um pouco mais rápido. Pode ser? Eu vou tentar. Ok.
Vamos lá. Castidade. Gratificante. Ordem. Realização pessoal. Não é uma palavra só. Isso. Não, pode ser uma frasezinha. Matrimônio. Um desafio. Agora eu vou. Tipo réplica, né? Mais desafio do que a ordem. Eu não gosto de colocar as coisas neste termo. Eu não acho justo ficarmos comparando estados de vida. Né? O que eu penso é que a vida é sempre difícil para quem leva ela a sério. Boa. Mas você veja que eu me preparei 8 anos para ser padre. Né? Quanto tempo dura um curso de noivos? Uma tarde. Quanto tempo dura um namoro? Isso varia mais. Mas qual é normalmente, qual é a qualidade desse namoro? Muito baixa. É uma experiência perdida, porque sabotada por um convívio, uma relação que vive extrapolando os limites aceitáveis para o nível de intimidade que concretamente existe entre as pessoas. Cara, que bom. A gente falava muito sobre isso, sobre a qualidade de cursos de noivos. E o nosso fundador, uma vez, até pontuou dessa maneira que o senhor pontuou, né? Um padre leva anos e anos se formando para viver o sacramento, para viver o chamado, para viver a vocação. E como nosso fundador acompanha, né, todos os casais, desde o namoro até o casamento, né? E aí a gente percebe isso mesmo, né? Tem namoros que duram um pouco mais, tem namoros que duram um pouco menos, mas falta exatamente isso aí que o senhor disse. Mas, no geral, em todo caso, é tempo perdido. Porque as pessoas sabotam, como eu disse, essa oportunidade que elas têm de se conhecer melhor, né, no âmbito dos valores, dos princípios, dos objetivos, coisas que sustentam mesmo a relação conjugal, com a intimidade de corpos, com a relação sexual, que dá a entender que está tudo bem, quando na verdade não está. Não está, porque, desculpa estar falando assim, né? Mas Não, o fato das pessoas estarem se dando bem na cama não quer dizer que vão se dar bem depois no convívio diário. O convívio diário é a grande cruz do matrimônio. Não por um acaso, as duas graças que o sacramento do matrimônio oferece podem ser explicadas da seguinte maneira, né? A primeira é para que os cônjuges se suportem. E, ao menos no português, a palavra suportar pode tanto significar apoiar quanto aturar. E precisa de muito apoio, entende? E muita disposição para aturar o outro, para um casamento dar certo. E as pessoas que sabotam o namoro não têm bons motivos para fazer isso. Porque, de fato, não chegaram a conhecer o outro, se casaram com uma ilusão. se Né? casaram com uma versão que o outro criou, muitas Não, vezes. se casaram com uma versão do outro que a situação criou. Né? A situação criou. O pecado é um canto de sereia. Né? Quem cai nesse canto de sereia, né, quem acaba se sabotando, né, colocando tudo a perder. Então, por isso que eu digo que o matrimônio hoje em dia é um desafio. Falei isso? Você falou desafio. Isso. É um desafio, porque do jeito como a igreja propõe ele, as pessoas não estão minimamente preparadas para isso. Elas não estão minimamente preparadas para isso. Elas não recebem em casa um testemunho bom com relação a isso.
A maioria das famílias, elas são desestruturadas, né? Eu não preciso aqui ficar... né? Essa é a verdade. A maioria das famílias estão desestruturadas, ok? A maioria das pessoas não tem um testemunho positivo do matrimônio. Elas não sabem por experiência própria, porque viram, né, o que é um casamento, não sabem, né? E se submetem a isso simplesmente por uma noção qualquer que elas têm no imaginário delas. É só você parar para pensar, para observar os casamentos. São mais eventos sociais do que um momento de oração. Então, é um desafio grande, é um desafio grande. E outra coisa, eu me preparei 8 anos para ser padre. E no meu primeiro ano eu quase chutei o balde. Porque a realidade, né, é muito mais exigente, né, do que a nossa teorização dela. Aí eu fico imaginando o casamento. E, aliás, não tenho que imaginar nada, porque eu acompanho os casais. Uma coisa é o dia do casamento. Você, jovem que está me escutando. Uma coisa é o dia do casamento. Outra coisa é o dia após o dia do casamento. A semana após a semana do casamento. O ano após o ano do casamento, né? Você tem que garantir no namoro que você vai querer conviver com essa pessoa. Né? Conviver com essa pessoa. Né? A ficha de vocês tem que cair para o fato que você vai morar com ela. Né? Durante o namoro é fácil. Vocês se encontram morrendo de saudade, se curtem ao máximo, depois volta cada um para o seu canto cuidar da sua vida sem dever nada ao outro. Mas o casamento não é isso, não. O casamento é suportar o outro, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, apoiar e aturar. E disso, cuidado, deriva uma profunda felicidade e paz. Eu sei que é contraditório, mas é a verdade. É só abraçando a cruz que conheceremos a glória. Bom, me empolguei, né? Não, é edificante. E o senhor falando, muito assim, uma resposta mesmo. Eu estava, mais cedo eu tinha recebido essa postagem aqui, e o senhor falando é justamente isso. Só que o senhor falou com mais profundidade. Mas dizia assim: nos casamos para cumprir uma missão, não para uma aventura alucinante. A dimensão, a dimensão sacrificial está na fundação do matrimônio. O marido se sacrifica pela esposa, a esposa pelo marido e os dois pelos filhos. Só assim tudo faz sentido. E como o sacrifício da cruz trouxe vida ao mundo, a oblação do casal traz alegria ao relacionamento. Esse é o verdadeiro amor. Não tenha medo. Interessante que na tradição oriental, as noivas elas não entram carregando um buquê de flores na igreja. Elas entram carregando uma cruz. Justamente para simbolizar o que concretamente é o matrimônio. Na nossa tradição ocidental, esse símbolo permanece no buquê de rosas. Mas a gente não para prestar muita atenção, né? A gente não para perceber que toda rosa tem espinhos. De modo que, se o casamento, em muitos momentos, é um mar de rosas, em outros é um mar de espinhos, e faz parte. A rosa do Pequeno Príncipe, né? Eu não sei se é ela que fala ou é ele que fala sobre ela, né? Dizendo assim, que ela tem espinhos, mas vale a pena suportar eles pelo amor que tem a ela. É ele que fala. Agora não pense você assim, então eu vou ser padre, né? Porque a coisa tá feia para quem se casa, né?
A mãe de São João Bosco, né? Ele tinha acabado de se ordenar, tá super feliz. Chegou para ele e falou: meu filho, lembra-te, começar a celebrar missa é começar a sofrer. Então, não existe vida fácil, gente. Não existe vida fácil. Né? Existe a vida, que é sempre difícil para quem leva ela a sério. Mas que é boa. É boa. Padre, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, né? O Fernando me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, pediu para pedir desculpa, né, por não ter conseguido permanecer até o fim, mas realmente a internet dele, até antes da gente iniciar, estava bem oscilando bastante. E também fica aqui o agradecimento em nome da nossa comunidade, em nome do nosso fundador. E aí eu vou pedir, né, o diretor está falando aqui, ele vai encerrar, ele só queria pedir para o senhor ficar, né, ele vai encerrar, não precisa o senhor apertar em nada. Nós vamos fazer a oração agora. Aí normalmente a gente divide em partes. Se o senhor puder começar, a gente vai alternando eu e o senhor. E aí, no final, eu peço só para o senhor ficar, só que a gente precisa fazer os agradecimentos e poder dar alguns avisos para o senhor, pode ser? Pode ser. Agora, eu estou usando aqui meu celular e a letra está pequenininha. Tá, então pode. Eu não vou conseguir acompanhar, não. Deixa eu ver se Tá. aumenta. Eu vou pedir. Abílio, então eu faço a oração, não tem problema. Ah, não, aumentou aqui. Aumentou? Então, se eu faz a primeira parte, eu faço a segunda. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência. Da ciência o quê? Ali é uma passagem, aí já pode ir para o concede-me. Concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Padre, nos dê sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Sempre Virgem Maria, Senhora da Paz, de São José, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esposo da Virgem Maria, e do anjo da nossa guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado, né? Encerramos aqui mais este capítulo, mais esse podcast. Vamos agora aqui para o bastidores conversar um pouco com o Padre Paulo. Muito obrigado e acompanhe os recados aí que nosso diretor vai deixar para vocês. Um beijo, fica com Deus, até segunda-feira.